Olá, estamos em mais um vídeo então neste canal. E se tu caiu aqui, certamente é porque ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um imigrante em Portugal. Pois bem, eu me chamo Lucas Abade, sou advogado, também sou professor e sou advogado na área do direito migratório no Brasil e em Portugal. E estou aqui para descomplicar um pouco os temas sobre o direito migratório, lei de nacionalidade, lei de estrangeiros e tudo mais. Então, vamos ao que interessa. Esse vídeo vai ser super breve, porque realmente vocês já têm o tema do vídeo, mas eu ainda, na construção desse vídeo, não sei nem o tema. Porque eu tenho alguns livros aqui sobre direitos humanos, imigração, direito da imigração, nacionalidade e estrangeiros. Ai, eu perdi nacionalidade de estrangeiros e ah, eu decidi abrir o livro aleatoriamente e escolher um tema para vir aqui falar. Não por falta de sugestões, porque vocês têm participado bastante aqui nos comentários, e isso é muito importante, porque faz com que eu possa entender qual é a necessidade de vocês, que são os espectadores deste canal, tá bem? E inclusive, se tu ainda não está inscrito, é favor agora, por favor, clicar aqui no botão inscreva-se, tá bom? Já deixa o teu like e bora lá também interagir e comentar aqui conosco, para nós aprendermos um pouco mais sobre direito migratório. Um tema interessante que eu confesso que eu estava um pouco receoso de vir conversar com você sobre esse tema para não gerar desespero, pavor ou tudo mais. Eu gostava mesmo, e gostava a forma verbal que o português usa, mas eu gostaria mesmo de tratar deste tema depois que começasse ou que explicasse para vocês um pouco sobre a questão da nacionalidade portuguesa, tá? Pois bem, eu vou voltar depois em um outro vídeo mais esmiuçado, quando eu colocar nesse canal conteúdos, subir para este canal conteúdos sobre nacionalidade portuguesa, mas eu quero já deixar essa informação porque ela é extremamente importante para vocês, tá bem? Hoje, então, aí o tema para mim, perda da nacionalidade brasileira. Olha só, que interessante tema. Vamos então. Nos últimos meses, né, e nos últimos tempos, nós tivemos algumas notícias, na mídia a respeito da nacionalidade portuguesa, não, melhor dizendo, a respeito da nacionalidade brasileira ser perdida, no caso de aquisição por vontade, né, por vontade própria de outra nacionalidade. O que que acontece? Aqui estão fora aqueles casos de nacionais originários. O que que é a nacionalidade originária? Inevitável eu trazer esse tema e não falar também desses pontos iniciais, mas fiquem tranquilos que eu vou trazer vídeos explicando sobre isso. A nacionalidade originária é aquela que confere o direito de cidadania, o teu direito, né, de nacionalidade desde o momento do teu nascimento. Ou seja, no caso de Portugal, se tu és filho ou neto de um cidadão português, tu tens a nacionalidade originária que, obviamente, com as exceções de adoção e todos os outros pontos que a gente vai falar também em outros vídeos. Mas um ponto importante é que aqueles que são nacionais também, ou que têm o direito, né, e adquirem a nacionalidade italiana, por exemplo, que é aquela que vai aos avós, bisavós e tudo mais, sem limite de gerações, nós temos aqui também aqueles que estão excluídos desta regra, né, ou são a exceção desta regra de perda da nacionalidade. Por que que eu digo isso, regra? Porque sim, é uma possibilidade, ou melhor dizendo, é uma situação em que está sujeito aquele cidadão brasileiro, mesmo o nato, aqui eu estou a falar dos cidadãos natos e naturalizados, também os brasileiros. Então, estão os brasileiros submetidos a esta regra, de que se adquirirem uma outra nacionalidade,
que seja por vontade própria, ou seja, uma naturalização em outro país ou outra nacionalidade, perderá a nacionalidade brasileira. Calma lá, atenção. Muda um pouco o cor daqui. Atenção, atenção. Isso é muito importante, tá bem? É, essa nacionalidade, essa perda da nacionalidade, ela é automática? Ela não é automática. Ela pressupõe todo um processo prévio que deve acontecer para que se decrete. Agora, é possível? Sim, é possível, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, para tu ver onde está esse ponto na nossa Constituição brasileira. Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aqui ele está a tratar daqueles brasileiros que são naturalizados, que são cidadãos de outros países, adquiriram a nacionalidade brasileira por naturalização, e esta nacionalidade brasileira, ela foi perdida, ou ela foi cancelada, melhor dizendo, por sentença judicial. O segundo ponto é o seguinte: adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra. Então, de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, será declarada perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá ou terá declarada a perda da sua nacionalidade brasileira. Qual é a exceção a esse ponto? Diz o seguinte: exceto, salvo nos casos de, primeiro, reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se tu és neto de português e tu solicita a tua aquisição da nacionalidade, tá certo? Tu já está fora desse artigo, então fica tranquilo que tu não vai entrar aqui nesse ponto da declaração da perda da nacionalidade. B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício dos direitos civis. B, salvo no caso de imposição, então, ele pode adquirir outra nacionalidade se ele tiver uma imposição dessa naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício dos direitos civis. Esse ponto gera muita discussão. Eu estava discutindo com um amigo que também é formado na área do direito, nós estávamos discutindo sobre isso. Eu disse, tu sabe que a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade brasileira, ainda que o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade se ele adquirir outra nacionalidade de forma de naturalização? Aí ele me disse assim, não, isso não existe. E começamos a discutir sobre isso. Então, ele me trouxe uma tese defensiva, que inclusive é um argumento muito bom, e eu já vi em algumas defesas de processo de perda de nacionalidade, nesse sentido, de que a condição de permanência no seu território ou o exercício de direitos civis, eles seriam, sim, eh, uma imposição da norma estrangeira. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para tu ter acesso a alguns direitos civis, né, naquele país, como cidadão naturalizado, ou seja, cidadão daquele país estrangeiro, tu vai ter o exercício, pleno exercício daqueles direitos civis, tá bom? Mas aí eu entro na defensiva, então, de que se nós temos, e inclusive até um capítulo anterior dessa parte, um subtítulo anterior que fala sobre o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Nós, em Portugal, temos um Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que pode ser requerido por todos os cidadãos brasileiros que possuem título de residência em Portugal. Isso nos confere os mesmos direitos e deveres, ou, né,
quase todos os direitos e deveres que os cidadãos portugueses têm, da mesma forma como eles também têm esta qualidade de direitos, de igualdade de direitos e deveres no Brasil. Então, atenção. Uma vez que nós temos a possibilidade que nos dá um amplo acesso aos direitos e deveres, nós não estamos a falar, então, de uma imposição legal para ter acesso a esses direitos e deveres. Portanto, resumindo, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que sim, a nacionalidade brasileira, ela pode ser declarada, ter declarada a sua perda a partir do momento que ocorra uma naturalização por força da vontade do requerente daquela naturalização. A única exceção a isso seria os casos de que a própria norma estrangeira do residente estrangeiro seria uma condição ou determina, impõe uma condição para a permanência no seu país, uma condição daquela nacionalidade para a permanência no seu país ou para exercício dos direitos civis, tá bem? Ainda ele trata sobre os termos do artigo 12 que nós falamos, ele vai dizer que nós temos também o artigo 249 e 249 e 250 do decreto 9.199 do Brasil, que vai dizer o seguinte: o brasileiro que voluntariamente adotar outra nacionalidade, ou seja, em desacordo com as exceções previstas no texto constitucional, que nós já vimos que são duas, são aqueles que adquirem a são aqueles que adquirem a nacionalidade, no caso de reconhecimento dessa nacionalidade originária pela lei estrangeira, e aqueles onde há uma imposição pela lei estrangeira, como condição de permanência ou exercício dos direitos civis, tá bom? Então, assim, vai falar que o brasileiro que voluntariamente adotar outra nacionalidade, ou seja, em desacordo com as exceções previstas no texto constitucional, poderá ser objeto de procedimento administrativo de perda de nacionalidade brasileira. Poderá, não é automático, ok? Em termos práticos, se o cidadão brasileiro adquirir a nacionalidade portuguesa por meio de naturalização, arrisca-se a perder a nacionalidade brasileira, pois a aquisição da nacionalidade portuguesa não é condição essencial para sua permanência em Portugal. Ele pode permanecer com autorização de residência, nem para o exercício de direitos civis em Portugal. Assim, arrisca-se, pois o processo não é automático. Aqui está o que eu li para vocês. Então, é deste livro, Nacionalidade e Estrangeiros, de Edgar Valles, ok? Então, visto aqui a perda da nacionalidade e é um subtítulo super pequenino, pequenino, tá bem? Então, assim, eu já sabia dessa situação ou não? Nunca te contaram isso? Ou tu acha, não, isso não acontece? Comenta aqui embaixo para mim. O que eu quero dizer? Evitem se, e como não é um processo automático, Lucas, mas como que há milhares de brasileiros que adquirem a nacionalidade por tempo de residência, ou seja, que o Estado português concede a nacionalidade, a naturalização como português daquele brasileiro que está aqui em território português há mais de 5 anos e preenche os requisitos. Inclusive, esse é um dos pontos e um dos serviços que já estão disponibilizados para solicitação online, feita por advogados ou solicitadores aqui em Portugal. Então, se tu já é um brasileiro que vive há mais de 5 anos de maneira legal e ininterrupta no país, tu tens direito ao teu pedido de naturalização, de nacionalidade. Aí vem esse ponto. Bom, Lucas, mas existem inúmeras pessoas que eu conheço, quase todos que eu conheço, não têm, não perderam a nacionalidade brasileira. Não, não perderam por quê? Como a gente falou, nesse vídeo não é um processo automático. Há um processo administrativo que vai gerar esse pedido da sua perda da nacionalidade, tá? Então, mesmo que isso não esteja muito claro, nós sim temos essa possibilidade. Portanto, evitem entrar em conflitos ou sim se meter em rascadas judiciais, principalmente, tá bom?
para não ter esse estímulo da perda de nacionalidade. A gente vê casos, se tu for pesquisar na jurisprudência do Brasil, existem casos, e são muito comuns casos dos Estados Unidos. Temos um caso que não é tão recente também, mas de uma brasileira que se naturalizou norte-americana, e o que que aconteceu, né, com a sua nacionalidade estadunidense? O que que aconteceu com ela? Ela, por ser uma cidadã norte-americana, ou uma cidadã estadunidense, né? O que que acontece? O que que aconteceu com ela? Ela se envolveu num crime, matou o marido, tá bom? E os Estados Unidos solicitou ao Brasil a extradição daquela cidadã para cumprir a sua pena, enfim, sofrer as consequências do seu crime, né? Em toda aquela situação lá nos Estados Unidos. Ao pedir ao Brasil, o Brasil então abre o processo de perda de nacionalidade, uma vez que ela não poderia ter uma outra nacionalidade e manter a nacionalidade brasileira, e, portanto, eh, faz a perda da sua nacionalidade e extradita essa pessoa para lá. Então, assim, são situações muito específicas e pontuais, obviamente, mas possível sim. Então, fica dada a resposta se é possível perder a nacionalidade brasileira? É possível. É um processo fácil e simples? Não é. Exige, um procedimento e exige um processo. E dentro disso, obviamente, nós temos as possibilidades de recursos, de defesa, né, do contraditório e da ampla defesa. Então, nós temos também as possibilidades disso, só que a lei é muito taxativa. Existe perda da nacionalidade para o caso da naturalização, onde aquele teu país de origem não impõe uma norma para a tua residência e permanência no país, a nacionalidade daquele país, ou mesmo os direitos civis. Ok? E se tu é originário, filho, neto, bisneto, tataraneto, lá de italiano, de espanhol, até o avô, né? Tu sendo neto de espanhol, neto de português, por exemplo, tu não vai ter essa dor de cabeça ou essa incomodação que deveria sim ser uma coisa a ser avaliada dentro de todo o planejamento. E como eu sempre venho aqui trazer para vocês conteúdos para que vocês possam subsidiar o planejamento de vocês, sim, existe essa possibilidade. Remota, ainda que seja, porque não é um processo automático, pode ser, mas sim, ela é real, ela é constitucional no Brasil. O Brasil não permite a dupla nacionalidade no caso de uma segunda, terceira ou outras nacionalidades por naturalização, por vontade própria. Se tu escolheu aquela outra nacionalidade, tu vai abrir mão ou está sujeito a perder a tua nacionalidade brasileira. Não vou dizer que tu vai abrir mão da tua nacionalidade brasileira, porque não é um processo automático. Ficou claro o tema? Espero que tenham gostado e se tu tens dúvidas, qualquer uma que seja, eu sei que ficou muito solto, mas é porque eu preciso trazer para vocês outros temas sobre nacionalidade, para vocês entenderem como que funcionam esses processos. Então, se ficou muito solto esse tema, coloca aqui embaixo nos comentários. Lucas, ficou confuso, não entendi. Como que funciona isso? Me explica melhor. De repente eu volto aqui, faço outro vídeo mais esmiuçado, mas isso vai estimular e dar o pontapé inicial aos vídeos nesse canal que vão tratar sobre nacionalidade portuguesa e também a gente tem que ter em mente essa aqui. É para despertar mesmo a curiosidade de vocês. Se tu não te inscreveu, é o momento agora, porque o nosso vídeo chegou ao final. E deixou o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para mais pessoas assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.